O som tá melhor agora? Beleza. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Se entra mais gente. Eu vou esperar até umas 8h05 pra gente ver se entra mais gente, tá bom? É, durante a hora, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem aqui no chat que eu vou responder no final, tá bom? E é isso. Gente, eu vou começando, porque às vezes vocês ainda estão indo dormir, aí eu tinha combinado de começar 8 horas. Aí, se a gente está entrando, a gente vai estar acomodando aí para poder também assistir a aula, tá bom? Bom, meu nome é Helena Gemael, tá? Eu sou médica, formada pela ES, né? Escola Superior de Ciências de Saúde. E eu também faço residência em ortopedia e traumatologia no hospital de base, tá? Eu participei da Liga de Neuro, né? Quando eu estava na faculdade, então, é, os meus primórdios, assim, são na neurologia, sempre fui apaixonada por neurologia. Eu participei desse projeto desde o princípio, então é um orgulho para mim estar hoje participando dele como professora, né? E espero que eu possa compartilhar esses meus conhecimentos com vocês e vocês podem se sentir muito à vontade para poder mandar uma pergunta, tá? Eu sou bem aberta, assim, e estou aqui para poder responder qualquer dúvida, beleza? Então, hoje, meu tema, né, é a anatomia das vias motoras e sensitivas, né? E eu quis fazer uma correlação também com as síndromes medulares.
É um tema, assim, difícil, não é um tema fácil para você estudar, você entender, você precisa ter uma noção de anatomia boa também, então essa aula que ela vem para poder complementar outras aulas, e você precisa ter uma base de anatomia para poder entender. Eu vou dar alguma coisa de anatomia, sim, a essência, para vocês poderem entender um pouquinho das vias, tá? É um pouco complexo, então vocês podem ter muitas dúvidas e pode tirar comigo ao longo do tempo, até depois também. Se quiser o meu contato, a gente pode tirar dúvida também. Eu vou então começar aqui. Ah, tá ruim o áudio, gente? Eu vou trocar de fone. Mas alguém achou ruim o áudio? Tá, então peraí. Peraí. Melhorou um pouco agora o áudio, gente? Alguém? Alô? Teste. Tá. Agora melhorou para vocês ou não? Continua a mesma coisa? Melhorou? Ah, então beleza. Então, tá. Então, vou começar me apresentando de novo, então. Meu nome é Helena Jamael, eu sou médica formada pela Escola Superior de Ciências da Saúde. Eu faço residência em ortopedia e traumatologia no Hospital de Base de Brasília, tá? É, eu iniciei minha vida, assim, na ESCS, né, dentro da neurologia, então essa liga que está promovendo hoje o curso da onde eu vim, né? Então, dos meus primórdios, assim, eu vim da Liga, então eu tenho muito orgulho de hoje estar participando como professora e eu espero poder acrescentar a vocês, tá? Com essa aula. Vocês estão me ouvindo, né, agora? Vocês podem ligar o áudio também e falar, que às vezes é mais rápido. Vocês estão me ouvindo bem agora? Alguém, por favor, pode falar? Ah, então beleza. Então vamos lá. Eu tava falando aqui que a gente vai falar sobre as vias sensitivas e motoras, né? E que isso é um conteúdo que tem muita base na anatomia. Então, para você entender, você precisa entender muito de anatomia, tá? Então, as outras aulas de anatomia que vão ter no curso vão ser muito importantes para vocês entenderem esse conteúdo que a gente vai dar hoje. Mas eu vou dar uma pincelada aqui em anatomia para vocês entenderem a essência da ideia das vias, né, por meio da anatomia. E eu trouxe também um pouco sobre síndromes medulares. É um conteúdo difícil, não é um conteúdo fácil. Envolve muito de neuroanatomia, tá? Neuroanatomia e aplicação prática também dentro das síndromes medulares, porque na prova eles podem aplicar esse conteúdo para a parte de síndromes, porque quando a gente afeta uma dessas vias, né, motoras ou sensitivas, a gente também tem uma repercussão e gera um síndrome, um quadro sindrômico, ou seja, alguns sintomas relacionados a quando se afeta uma dessas vias, que a gente vai falar durante a aula, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar no chat que eu vou responder ao final da aula, tá bom? Então, primeiro eu vou falar sobre anatomia descritiva, né? Então, a medula, ela tem um comprimento de aproximadamente 45 centímetros, né? O diâmetro, né, no canal medular é cerca de 12 milímetros. Qual que é a extensão da medula? Isso eles podem cobrar na prova, a parte de anatomia, né? Ela vai até L1 e L2, né? Que é mais ou menos a transição ali. E é exatamente nesse local que vai iniciar a caudequina, tá? E a caldequina ela vai iniciar dessa topografia, mais ou menos em L2, e vai ter uma extensão até S3, tá? O que é a medula? Né? Ela é uma continuação ali inferior ao bulbo, né? Lá do sistema nervoso central, do bulbo, vai
ter uma transição ali no forame magno, e aí vai descer através do canal vertebral. E ela vai se afinar a nível do L1, onde tem o cone medular. Ela vai terminar como um filamento mais fino, né? É fibroso, delgado e vai acabar ali no cóccix, tá? Ela possui 31 segmentos, né? Cada um associado a um par de nervos espinhais, sendo que isso também pode cair na prova, a parte de anatomia, são 31 pares de nervos espinhais, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo, né? Então, os nervos lombares e sacrais, eles em conjunto são chamados do que a gente chama de cauda equina, e os nervos de C1 a C7, eles saem do canal vertebral acima dos níveis vertebrais, e aí tem uma particularidade que os nervos que a gente só tem de C1 a C7, né, de vértebras. Então, consequentemente, você vai ter esse par que é depois de C7, ele vai, consequentemente, vir abaixo de C7. Então, os nervos C8 a L1, eles vão sair do canal vertebral abaixo dos seus respectivos, porque ali a gente tem ali de C1 a C7, né? E depois acaba que a gente vai ter, por isso que são 8 nervos pares cervicais, né? Por causa dessa questão. Oi, peraí. Então, aqui a gente tem uma anatomia topográfica, né? Então, a gente falou ali dos nervos espinhais, né? Então, a gente tem aqui, topografando aqui de C1 a C8, né? T1, T12, L1, L5, né? E aí, foi o que a gente falou, 8 cervicais, só pra gente lembrar sempre. 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeo, né? Então, que a gente tem a surgimento dos pares, né? Das raízes que são até C7 acima, né? Das vértebras e a partir de C7 abaixo das vértebras. Por isso que ele a nível de C8 é abaixo, porque a gente só tem C1 a C7 no meio das vértebras, né? A gente tem 7 vértebras, na verdade. Então acaba que a partir de essa oitava, ela vai surgir abaixo da vértebra C7. Por isso que tem 8 cervicais, por causa dessa questão anatômica. Então cada nervo espinhal é formado por raízes anteriores e posteriores, isso é muito importante, né? E sendo que as raízes posteriores, elas são responsáveis pelos estímulos de sensibilidade, e as raízes anteriores, elas estão relacionadas à musculatura esquelética. Então, a parte de motricidade, né, que a gente vai falar daqui a pouco, quais são, né, esses estímulos motores que estão relacionados, eles têm a topografia na parte anterior da medula. Então, lembrando sempre que isso pode cair em prova também, posterior sensitivo, que pode ser algum tipo de sensibilidade que a gente vai falar, e a parte de motora, né, para a musculatura esquelética, são raízes anteriores, e cada nervo espinhal ela tem esse conjunto de raízes que são anteriores e posteriores. A medula espinhal ela consiste em uma substância branca, uma substância cinzenta, né, e aí, que eu vou mostrar daqui a pouco a imagem também da anatomia. Os conos posteriores, como eu falei, é responsável pela sensibilidade, e conos anteriores pela parte de musculatura esquelética. A substância branca, ela contém os axônios, né? Enquanto que os gânglios espinhais, eles têm os corpos celulares dos neurônios, tá? Aí aqui mais ou menos é a medula, né? Então é uma borboleta que a gente fala. E aí qual que é a relação? A substância cinzenta, ela fica central, e a substância branca, ela fica periférica, exatamente como tá nessa imagem aqui, ó. Substância cinzenta, ela fica aqui central, e a substância branca, ela fica periférica. Aí a gente tem as raízes, né? Temos as raízes anteriores e posteriores. Aí o que acontece? As raízes posteriores aqui, elas que vão dar a questão da sensibilidade, e as raízes anteriores são responsáveis pela inervação da musculatura esquelética, né? E aí tem os gânglios, que são essas partes aqui, que são uma dilatação, assim, dentro dessas ramificações, que tem uma concentrada ali grande de axônios, tá? Como eu falei aqui, ó, os gânglios espinhais, eles têm esses corpos celulares dos neurônios sensitivos, enquanto que a substância branca, ela é bem compactada, formada pelos axônios, né? Então, a gente tem os axônios, que vão formar a substância branca, e a gente tem os gânglios, né, desses gânglios sensitivos, que na verdade eles são o quê? São formados pelos corpos celulares, né? Então aqui mais ou menos é a anatomia da medula espinhal, que a gente vai falar um pouco mais à frente também.
Aqui, novamente, aqui uma imagem, né? Lembrando sempre, então, da raiz dorsal, né? E a gente tem a posterior e a anterior, né? E aqui os gânglios, e aqui é a topografia, né? As ramificações, as raízes que vão partir de cada uma das vértebras, são os pares de raiz nervosa que a gente falou. E aqui é mais para a gente esboçar e entender um pouquinho sobre a medula, tá? Então, como a gente falou, assim, a substância cinzenta é aquela parte central, né, que é formada pelos corpos celulares dos neurônios, né? Cono posterior é a parte de sensitivo, que a gente falou. Cono anterior é a parte de motricidade, né? Aí isso aqui é mais para vocês darem uma olhada e uma estudada depois, tá? Porque, como eu falei para vocês, essa matéria tem muito relacionado com a parte de neuroanatomia. Então, ela, por si só, sozinha, não adianta nada. Você precisa estudar um pouco de anatomia também para poder entender. Aí aqui está mostrando em cada um dos cortes, né, dependendo dos cortes vertebrais, você tem diferentes formatos, né, da parte cinzenta e da parte branca, né? Então, essa parte cinzenta aqui que é formado, como a gente falou aqui, pelos axônios, né? Aí, aqui um pouquinho mais sobre que a gente vai falar mais pra frente. E aí, eu queria falar aqui um pouco sobre a parte médica também, que como eu faço medicina, então acho que seria interessante trazer isso para vocês. Por quê? Porque o que infere-se sobre o que é importante estudar a anatomia da coluna vertebral? Porque a gente tem algumas lesões, por exemplo, que a gente observa nos traumas raquimedulares. O que é um trauma raquimedular? É um trauma da medula. Então, é importante estudar a medula vertebral, porque quando assim, a gente tem acidentes, por exemplo, politraumas, né, politraumatizados, muito em parte a gente tem lesões medulares. Então, por isso que é importante correlacionar essa parte da anatomia para a sua vida prática. A lesão na coluna vertebral ocorre com frequência menor em comparação a outras lesões, né, do espreito apendicular. A gente tem o axial e o apendicular, né? Então, e a lesão da coluna vertebral, ela ocorre com muito menor frequência que outras lesões. As lesões da coluna vertebral, elas acontecem aproximadamente em 6% dos pacientes que são politraumatizados, né? E cerca de 2,6% desses pacientes eles têm lesão neurológica da medula espinhal. É raro ter uma lesão da medula espinhal isolada, então geralmente os pacientes eles são bem graves, são politrauma, têm lesões em outros sistemas. E esses pacientes, eles podem sofrer de tetraplegia ou paraplegia. Tetraplegia ou paraplegia, né? Sendo que 80% deles sofreram lesões bem graves em outros sistemas, né? E a concomitância também de lesões no crânio é de 40% a 74%, que a literatura fala, tá? Então, é importante falar que as lesões da coluna, quando você tem lesão medular, você tem um potencial risco de vida a esses pacientes. Nos casos com paciente com lesão na medula espinhal, a mortalidade gira em torno de 5 a 10%, né? E os progressos do tratamento dessas lesões, elas têm feito com que tivesse uma atenuação de traumas fatais, né? Por causa da lesão medular, tá? E essas lesões medulares, elas ocorrem mais em homens, de 4 para 1, a média de idade de 39 anos, e estima-se que cerca de 29 a 50 casos por milhão de habitantes por ano dessas lesões, sendo fatais no próprio cenário do acidente. Então, as causas mais comuns de lesão medular, né, é a lesão traumática por colisão com veículos motorizados, com cerca de 42%, e outras causas são quedas, lesão por arma de fogo e lesão esportiva, né? O local mais comum de ser lesado é a região cervical, né? As lesões neurológicas na região lombar estão em torno de 20 a 24%, na medula torácica em torno de 17 a 19%, né? As lesões incompletas, elas são mais comuns que as lesões completas, né? As crianças giram em torno de 2 a 5% e até 60% ocorrem entre pacientes de 16 a 30 anos, né? Aí que é mais médico, assim, mas a fisiopatologia, então, é uma lesão, depois faz um processo inflamatório local, né, que vai trazer catecolaminas, uma resposta inflamatória bem exacerbada, vai trazer células de defesa para poder meio que ir contra aquela lesão, né, para poder tentar, de certa forma, gerar um processo inflamatório ali, e aí é essa segunda alteração, né, fisiológica que vai gerar a sintomatologia que a gente vai falar daqui a pouco das síndromes medulares, né. Aí essa aula que eu também falei, usei também para medicina, eu vou pular essa parte que é mais médica e vou mais para a parte que é mais interessante para vocês. Depois eu volto aqui só para a gente poder falar um pouquinho mais de anatomia para vocês.
que tem uma parte agora que a gente vai falar mais propriamente da anatomia. Então, eu dei um pouco do porquê que você tem que estudar a parte de medula, porque você tem aplicado a prática aqui nos traumas raquimedulares, né? E aí, agora a gente vai falar mais a fundo agora sobre a parte que é o tema da nossa aula, que é propriamente as vias ascendentes e descendentes da medula, né? A gente falou um pouquinho da anatomia da medula espinhal, e uma coisa que eu quero falar para vocês é a topografia aqui e o que chega e o que sai. O que acontece? A gente tem vias que são ascendentes e vias que são descendentes. Uma via ascendente é tudo aquilo que o quê? Que chega. São aquelas informações que vêm do exterior, então são os estímulos externos. A gente tem estímulos que a gente pode captar por meio dos nossos sentidos, né? Então, a gente tem tanto a visão, a audição, tato, olfato, paladar, né? Tudo isso a gente vai captar os estímulos externos que vão subir, são estímulos ascendentes, que eles vão subir no sentido de poder trazer essas aferências para a gente poder meio que sentir as sensações sobre o mundo, né? E aqui a gente tem a coluna vertebral, e aqui em cada um desses locais, aqui são os locais de topografia dessas vias, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então aqui a parte cinzenta, como a gente falou, aqui é a parte branca, né? E aqui é importante falar porque, assim, tem uma parte mais central e uma parte mais lateral, tá? Isso também é importante dentro da topografia das lesões, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Porque o que? A parte mais central, que não sei se vocês estão vendo no meu cursor aqui, ela está relacionada com a sensibilidade dos membros superiores. E a parte mais lateral, ela está relacionada com a sensibilidade dos membros inferiores. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que tem uma lesão medular mais central, assim, focada aqui no centro, ele vai ter um déficit maior em membros superiores. Enquanto que se ele tiver uma lesão que seja mais lateral, ele vai ter um déficit mais dos membros inferiores, tá? Isso é interessante, isso cai também em prova, tá? Eu falei algumas coisas aqui, parece que é muita coisa, meio corrida assim, mas detalhes que eu falei que cai em prova, porque cai mesmo. Então, se alguém estiver anotando alguma coisa assim, para poder dar uma frisada, assim, para poder lembrar depois. Aqui é uma imagem que é bem interessante, também cai bastante em prova, de como é que é a topografia dessas vias na medula, né? Então, aqui, esse STC está dizendo que é sacral, torácico e cervical. Então, como foi para vocês, aqui central é mais membro superior, lateral é mais membro inferior, mas aqui, nessas topografias aqui, ó, isso aqui quer dizer que é sacral, isso aqui é torácico e aqui é cervical. Lembra que a gente falou que a coluna tem um segmento que é cervical, torácico, lombar e sacral? Aí o que acontece? Aqui a gente tem esses segmentos, sacral, torácico e cervical nessa topografia. Então, por exemplo, se a gente tiver lesão mais central aqui, né, nessa porção posterior, a gente vai ter uma lesão predominantemente mais sacral, a coluna sacral. Nessa parte aqui é mais torácico, nessa parte aqui é mais o quê? Relacionada à coluna cervical. Aí sempre lembrando que tem essas raízes que são anteriores, né? Essas aqui anteriores, e a gente vai ter raízes posteriores. Não sei se vocês lembram. Se alguém quiser até responder essa perguntinha, eu quis. Essas raízes anteriores são responsáveis pelo quê mesmo? Não sei se vocês lembram. Estão relacionadas pela motricidade, enquanto que as raízes posteriores elas estão mais relacionadas com a parte de sensibilidade, que a gente vai falar mais também sobre isso, tá? Aí aqui um resumo aqui das vias que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui, ó, é a anatomia da coluna vertebral. Então, o que acontece? Aqui são a parte dos fascículos. Isso é bem complicado, é bem complexo mesmo, assim, para entender. Mas a gente tem o quê? A gente tem, como eu falei para vocês, vias que são ascendentes e descendentes. Vias de informações que chegam e, ou seja, aquilo que vem de fora para ser interpretado pelo nosso córtex, né? Então, assim, a gente tem as aferências que vêm de fora dos nossos sentidos, aí elas vão subir pela coluna, pela medula, né? Então, a gente viu esses tratos todos que a gente está estudando. Elas vão subir pela medula, vão chegar ao córtex, aí vai ter uma interpretação do córtex, a gente tem partes do córtex relacionadas à motricidade, à sensibilidade, e depois a gente vai ter vias descendentes, que são responsáveis o quê? Pelas eferências, né? Que vão levar a parte de motricidade para os músculos, né? Então, assim, que vão inervar, como eu falei, os membros superiores, os membros inferiores, e são essas vias descendentes que descem na medula, que vão ser responsáveis a levar esses estímulos, né? Para poder gerar motricidade, né? Pode ser estímulos arco-reflexo, por exemplo, quando você toca uma panela quente e tira de imediato, então são estímulos rápidos que às vezes nem precisam chegar ali em cima,
eles são medulares mesmo, chegam na medula e aí já vão, né? Então, assim, são estímulos medulares. Ou você pode ter respostas bem mais complexas, como, por exemplo, alguém faz uma pergunta para você, uma indagação, pergunta qual o seu nome, de onde você mora, ou coisas mais complexas, você precisa levar isso ao seu córtex, interpretar em áreas específicas, que vou também falar ali onde que é a topografia de cada uma, e você vai ter uma resposta específica àquilo que está sendo perguntado, né? Ou resposta a um estímulo, né? Você vai fazer um ato, uma atitude, você vai correr, você vai andar, você vai sorrir, então isso tudo depende muito do estímulo que vem e a resposta que você vai dar. Então, como eu falei, os fascículos aqui posteriores, que são esses aqui de trás, tem função de sensibilidade. Aqui a gente tem um fascículo grácil, que ele é um fascículo aqui mais central aqui, né, posterior, e a gente tem um fascículo que é o cuneiforme. O cuneiforme, ele fica bem aqui, fica do lado do grácil, e ele aqui é posterior. Esses dois aqui, eles são responsáveis pela sensibilidade proprioceptiva. O que é sensibilidade proprioceptiva? É a sensibilidade relacionada ao tato epicrítico e a propriocepção. O que é isso? Por exemplo, quando alguém toca ali no seu dedinho do pé, como é que você sabe que alguém está tocando ali no seu dedinho do pé? É porque você tem aquela noção de espaço, né? Então, o tato epicrítico, né, e a propriocepção, estão relacionadas a você localizar a sensibilidade. Então, assim, é mais uma sensibilidade localizatória, para você, por exemplo, ver que você consegue discriminar onde eu estou tocando, que movimento que eu estou fazendo. Então, essa sensibilidade é dada pela essa própria percepção. E outra coisa também que é relacionada a essa sensibilidade que também são algumas das vias responsáveis, elas são responsáveis pela sua localização, ou seja, você está bem localizado no espaço, né? Então, isso também estão relacionadas a essas vias aqui na coluna posterior, tá? Aí a gente tem aqui, então aqui são a coluna posterior e a gente tem a coluna anterior, que é predominantemente relacionada à musculatura esquelética. Então aqui, por exemplo, se vocês olharem aqui, isso pode cair em prova, tá, gente? Você saber quais são os fascículos em cada uma das partes aqui da coluna. Então aqui é o fascículo grácil cuneiforme, sensibilidade proprioceptiva, relacionada a esse tato epicrítico localizatório, para você localizar a sensibilidade. Aí aqui você tem o trato, esse aqui são os tratos, agora esses aqui da frente, como a gente falou, são tratos motores. Então aqui, como vocês podem ver, é o trato córtico espinhal anterior, né? E o córtico espinhal, ou seja, tudo que em neuroanatos e anatomia em geral, se ele fala córtico espinhal, é da onde ele vem para onde ele está indo. Córtico espinhal, então, vem da onde? Do córtex para a medula espinhal. Então, é uma informação que está indo do lado de cima para baixo. Se está indo do lado de cima para baixo, é o quê? Descendente, ou seja, é uma resposta que está descendo. Então, se está descendo, é alguma coisa que vai dar o quê? É um ato, vai ser uma atitude. Então, é o quê? Ele é uma eferência. Já aqui atrás, como eu falei para vocês, é um estímulo que ele vem de fora para dentro. Então, uma aferência. A aferência é aquilo que vem de fora para dentro, eferência é aquilo que vem de dentro para fora. Ou seja, você vai conduzir aquele estímulo, aquela resposta, aquela interpretação para fora. Então, o trato córtico espinhal aqui anterior, que é esse aqui da frente, ele vem aqui do córtex, vai para a espinha para poder fazer uma resposta, né? E a gente tem outros tratos também que são motores. Tem esse córtico espinhal lateral, que é muito importante, que a gente vai falar já, que ele é um trato cruzado, que eu também vou explicar o que é esse cruzado, que é esse trato córtico espinhal lateral, ele está responsável pela maior parte das vezes pela sensibilidade, a motricidade esquelética. Então, assim, ele vai inervar a maior parte dos nossos membros, tá? Então, a motricidade dos membros, ela vai muito em parte desse trato córtico espinhal lateral. O trato córtico espinhal anterior, ele também tem essa função, só que ele tem uma função, assim, não é tão intensa, vamos dizer, quanto o trato córtico espinhal lateral, que ele tem mais eferências que o trato córtico espinhal anterior. Aí a gente tem o trato vestíbulo espinhal. O vestíbulo vem de quê? Vem daquela parte vestibular, que a gente tem relacionado ao equilíbrio, né? Então a gente tem ali o nosso aparelho auditivo, que está relacionado com a parte de equilíbrio, vamos saber, estabilidade do esqueleto, né? Então, o vestíbulo espinhal que vai dar também uma noção de equilíbrio para a gente poder ter a nossa... Porque, assim, a gente firma nossos pés no chão e caminha por causa do córtico espinhal, mas a gente tem um vestíbulo espinhal que vai dar nosso equilíbrio para a gente poder, por exemplo, manter a marcha, por exemplo, né? Um exemplo.
Então, assim, esses aqui todos que estão em vermelho, eles são da via descendente, que são aquelas de motricidade. Corte espinhal anterior, corte espinhal lateral, o vestíbulo espinhal, teto espinhal, bulbo retículo espinhal, todos esses aqui são relacionados à motricidade. Esses azuis aqui todos, eles são relacionados à sensibilidade. Eu já falei aqui do trato, do fascículo gráfico cuneiforme, que são essa parte de sensibilidade proprioceptiva e trato crítico de localização no espaço, né, de você localizar os estímulos. Aí a gente tem aqui os tratos espinotalâmicos, esse aqui o trato espinotalâmico é o mais importante, ou espinotalâmico, ele vai da espinha para onde ele vai, para o tálamo, que eu vou falar daqui a pouco, que o tálamo ele é uma grande local de aferência dos estímulos, tá? Que é no córtex. Aí ele interpreta os estímulos que vêm da espinha e a maior parte das vezes ele vai fazer aquela interpretação e vai Meu celular superaqueceu aqui. Deixa eu desligar aqui. Pronto, desculpa, gente, porque meu celular superaqueceu e ele desligou aqui. Vou voltar pra ela, desculpa. Vamos lá. Já é complexo e já tá dando um monte de confusão aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, aí a gente tá falando sobre a anatomia aqui do trato. Então, a gente tá falando sobre a anatomia do córtex espinhal. A gente já falou. Agora a gente tá falando do espino talâmico. Então, assim, vai da espinha pro tálamo, né? Então, assim, vai da medula espinhal e vai pro tálamo, que é a parte que vai interpretar esses estímulos que vêm da espinha, né? Então, essas aqui são as partes que são responsáveis pela parte de sensibilidade, tá? Então, aqui são todas essas vias aqui da frente que a gente falou anteriores, né? Relacionadas à motricidade e essas aqui à sensibilidade, tá bom?
Aí aqui eu vou esmiuçar cada um deles, né? O trato córtico espinhal lateral, né? Ele é responsável pela parte de motricidade, esse que está ressaltado bem aqui. Aí aqui a gente tem o espinotalâmico ventral, ele está relacionado pela parte do trato, tá? Então aqui, ó, tudo que está ressaltado aqui. Então, a gente tem o trato espinotalâmico ventral relacionado ao tato. Aí a gente tem o trato espinotalâmico lateral, que está relacionado à dor e temperatura contralateral. Então, aqui, ó, dor e temperatura, espinotalâmico lateral. Espinotalâmico ventral, esse aqui da frente, tato. E esse aqui, espinotalâmico lateral, dor e temperatura. Isso é muito importante, gente, cai muito em prova, muito mesmo, tá? Então, aqui, olha, esses aqui são os motor, esse aqui é motor, córtex espinhal lateral, espinotalâmico ventral, sensitivo, tato, espinotalâmico lateral, dor e temperatura, tá? O gráfico uniforme que eu atrás, né? Ele é responsável pela propriocepção, que é a parte de dar, na verdade, ele dá uma noção também de espaço, ele vai controlar ali a tonicidade dos músculos, tá? Para poder manter o esqueleto também apendicular em pé, então ele também dá uma noção de espaço, né? Para poder que haja os movimentos, e ele tem responsável pela discriminação tátil e vibração, que eu falei, de você localizar o movimento, vem por parte desse trato também. Aí aqui a gente está falando sobre a parte do córtex, tá? Porque como eu falei para vocês, descendente, cima para baixo, ascendente, baixo para cima. Só que tudo está indo e vindo de algum lugar do córtex, tá? E a gente tem as áreas que são as áreas de Brodmann, que são essas áreas aqui, ó, do encéfalo, tá? Então, a gente tem algumas áreas que são especificamente utilizadas para interpretar determinadas informações. Por exemplo, aqui o 4 e 6, que a gente vai falar já na aula, são utilizados pelo córtex motor, ou seja, eles vão receber informações, né, as aferências de fora, para poder dar respostas motoras, né, e são esses córtex, o 4 e o 6, que são motor e o premotor, respectivamente, tá? E aí eles vão levar essas referências para onde? Eles vão levar para os núcleos da base, para o tálamo, para os núcleos rubro, pontino, os núcleos cranianos, para poder, ou seja, eles processam essa informação, mandam para esses núcleos que depois vão mandar as referências para a coluna, para a medula, né? E depois levar essas referências para poder realizar os comandos, né? O 3, 1 e 2, eles são sensitivos, isso é muito importante, isso cai em prova também, 4 e 6, motor e premotor especificamente, e o 3, 1 e 2 é um córtex sensorial, né? Então, núcleos sensoriais secundários e relacionados ao tálamo. E 8, ele é relacionado à parte dos colículos, né? Vai mandar as referências dos colículos e para a parte do olhar horizontal, que estão relacionados para a parte da oculomotricidade, tá? Os campos oculares. Aí vamos falar agora das vias descendentes e das vias ascendentes. As vias descendentes, a gente já falou um pouquinho, é o trato córtico espinhal, que é aquilo que vem do córtex e vai para a medula espinhal. Então, tem aquelas áreas que eu falei para vocês, que são a 6 e a 4, né? A 6 e a 4 que é do premotor, e aqui é depois do giro, né? Aí aqui a gente tem a topografia de todas as partes, ó, quadril, tronco, ombro, elas têm topografia nesses locais respectivos. Aí eles vão mandar as referências, vão vir aqui, vão descer as informações, vão passar aqui pela cápsula interna, e aí eles vão cruzar na medula. Isso é muito importante para a anatomia das síndromes medulares, porque esses fascículos, ou seja, isso aqui que desce, essas vias motoras que vão descer, elas vão cruzar aqui a nível do bulbo. Lá no bulbo quando vocês forem estudar anatomia, né, do sistema nervoso central, aí vocês vão ver onde localiza o bulbo, assim, como é que é a topografia. Aí no bulbo essas vias vão cruzar. Então a informação vem de um lado e chega no bulbo, ela cruza, tá? Isso é muito importante para quando o paciente chega assim com uma lesão, para você pensar onde que foi o nível da lesão, né? Se foi antes de cruzar, se foi depois de cruzar. Isso é muito importante saber que esse trato, que é o trato motor, córtico espinhal, ele cruza lá no bulbo, tá? Isso é muito importante. E que ele vem na parte 4 e 6 lá do encéfalo, que é a parte motor e pré-motor. Então, o córtex motor primário e o que a gente fala assim, o secundário. O trato córtico nuclear é aquele que vem lá do córtex e ele vai para os núcleos
dos nervos cranianos, tá? Então, a gente também, isso deve ter tem aula de nervos cranianos, né? Então, assim, a gente tem os nervos cranianos, é bom até, assim, decorar, fazer uma nervos cranianos, né? E aí, eles também mandam as referências dessa parte do córtex motor da área 4 para os núcleos desses nervos, né, que vão ali se bifurcar. Tem referências que vão para os dois lados, tá? Tanto lateral quanto medial, só vão para os dois lados. E temos o trato rubro-espinhal. Esse trato rubro-espinhal aqui, ele é relacionado mais com os movimentos mais finos, assim. Então, assim, para você refinar mais os movimentos. Então, o paciente tem os tremores, né? Então, eles podem ter, às vezes, falha desse retrato rubro-espinhal, porque ele é responsável por deixar os movimentos mais finos, tá? Ele vem dessa parte também do córtex motor, né, da área 4, e aí ele vai decurсar aqui nos núcleos rubros, tá? E vai descer, tá? Então, assim, lembrando que aqui eles vão dos dois lados, eles vão descer tanto de um lado quanto do outro, eles descem para os dois lados, enquanto que aqui eles vão cruzar a nível dos núcleos rubros, do trato rubro-espinhal. Aqui eu falei das vias descendentes mais importantes, e agora eu vou falar das vias ascendentes, tá? As vias ascendentes, então, as mais importantes, né? Tem aquela proprioceptiva, que eu falei para vocês, que é daquele lembra que eu falei lá no córtex posterior, que eu falei da medula, que na medula, lá na região posterior, está relacionado com a sensibilidade proprioceptiva, vocês lembram? Aí, o que acontece? Essas vias, elas vão chegar do córtex sensitivo, né, que é daquela área de Brodmann que eu falei para vocês inicialmente, do córtex sensitivo, aí elas vão descer e vão decursar, elas vão cruzar aqui. Então, a gente tem os núcleos grácil e cuneiforme, que foi aqueles que eu falei para vocês na medula, na parte posterior da medula. Olha, eles descem exatamente naquele local que eu falei para vocês, mais posterior, viu? Ó, desce posterior e eles vão decursar aqui no bulbo, tá? Olha, é muito legal isso, porque eu não sei se é muita informação para vocês, mas faz muito sentido, assim, porque essas fibras, elas surgem lá do córtex, elas vão descer do córtex por aqueles locais que a gente falou. Então, aquele mais posterior, que é o grácil cuneiforme, eles descem aqui atrás, ó, naquela posição que a gente tinha falado. Já aquelas outras vias, são as vias descendentes. Lembra que é mais anterior, tem o córtico espinhal lateral e o córtico espinhal anterior? Você vê que as vias, elas vão descer, ó, no córtico espinhal lateral, que foi para isso que a gente estudou, e o córtico espinhal anterior, que estão relacionados ao trato rubro-espinhal. Então, tudo faz um sentido, assim, é muita informação, mas é muito interessante porque faz muito sentido. Tem que entender um pouco de anatomia para entender essas vias, tá? E aí, tem o trato espinotalâmico, ou seja, da espinha para o tálamo, ou seja, vem da medula espinhal e vai até o tálamo. O tálamo, ele é um grande processador das emoções, né? Então, assim, todas as informações, elas vão ali se concentrar naqueles núcleos talâmicos, né? E depois eles vão levar essas informações para as devidas vias que vão ser responsáveis por dar as respostas descendentes, né? Então, vem aqui do tálamo, né? E vai para os giros, né? O giro central aqui, que é responsável pela interpretação, né? Dos estímulos que são trazidos de fora. Então, é importante ver aqui, ó, que essa via espinotalâmica, ela vai cruzar lá na medula espinhal, ela cruza mais baixo. Enquanto a gente tem aquelas vias que cruzam lá no bulbo, né? Aquelas vias que a gente estudou antes, que é a via motora, por exemplo, e a proprioceptiva, essa aqui ela cruza lá embaixo, ela cruza já na medula espinhal, lá embaixo. Então, quando o paciente, por exemplo, tem uma lesão, é um pouco difícil para vocês, eu sei. Quando o paciente ele chega com uma lesão, então assim, aí o paciente ele tá com diminuição, por exemplo, de sensibilidade de um lado e de motricidade do outro, por exemplo. Isso está relacionado com exatamente o local que vai decursar a fibra. Se a lesão na medula, ela aconteceu em algum local em que já cruzou, por exemplo, a sensibilidade aqui, né, do espinotalâmico, então, quando o paciente chegar, ele vai ter um déficit contralateral, né? Então, assim, vai ser do outro lado. Enquanto que as outras vias vai ser do mesmo lado porque ainda não cruzou, porque cruzaria lá em cima. É meio doido, assim, mas se você estuda um pouco da anatomia, você vai entendendo o porquê das coisas, tá?
E aí, aqui eu coloquei vários quadradinhos para vocês poderem ver uns resumos de onde que são as referências e para onde que vai, tá? E as referências. Então, eu posso disponibilizar essa aula para vocês depois, para vocês estudarem, porque é meio decorável algumas coisas, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho das síndromes medulares, mas eu queria colocar mais para vocês entenderem um pouco, assim, do sentido da gente estudar isso, né? Por exemplo, uma pessoa que a gente tem uma síndrome medular central, que é quando ela afeta mais aqui o centro da medula espinhal. Lembra que eu falei para vocês que dentro está relacionado mais com o membro superior e fora com mais membro inferior? Então, quando você tem acometimento mais central, uma lesão que pega mais o centro, então a pessoa vai ter uma fraqueza de onde? Vai diminuir um pouquinho das referências que ela manda para o membro superior. Então, pode ter fraqueza do membro superior. Já essa síndrome aqui é uma indissecção, ou seja, é quando você afeta metade da medula. Se você afeta metade da medula, tem aquele esquema que eu falei para vocês, é do que cruzou e o que não cruzou. Lembra que eu falei para vocês que a parte de sensibilidade já cruza lá embaixo, lá na medula? Então, se tem uma lesão, provavelmente já cruzou a parte de sensibilidade. Então, ele vai ter um déficit contralateral ao lado da lesão, para a parte de sensibilidade. Já da parte motora e da parte de propriocepção, que ainda não cruzam só lá em cima, então vai ser do mesmo lado. O déficit. É meio doido, gente, mas vocês têm que estudar, porque eu sei que é muita informação para vocês. Tem essa aqui que é a medular anterior, ou seja, a parte anterior a gente falou o quê? Que era a parte de motricidade. Então, se a pessoa está afetando aqui a parte anterior da medula, então ela tem um comprometimento daquelas vias que a gente falou, que são o quê? Quais são as vias motoras? Não sei se vocês lembram. São as córtico-espinhais, né? Então vai do córtex para a espinha. Então, se afeta mais o anterior, afeta mais a motricidade. A medula posterior é aquele tratos grácil cuneiforme que eu falei para vocês. Se afeta o grácil cuneiforme aqui atrás, mexe naquela parte que eu falei para vocês, a própria propriocepção e do tato epicrítico. Então, tem dificuldade de localizar a sensibilidade, né? A questão também de você ter a localização no espaço, eles podem ter déficit ali de equilíbrio, por exemplo, então é na medula posterior. O cone medular é aquela parte que a gente falou lá, que eu falei lá no começo da aula para vocês, que é quando já acabou a medula, né? Então a medula, ela, na verdade, sim, a medula ela vai até onde? Vocês lembram? GL1, L2, né? Então GL1, L2. O cone medular é aquela parte que é aquela intumescência lá no final da medula, né? Que é como fica mais, aquela mais fibroso que eu falei lá no começo da aula. E aí, quando você tem uma lesão ali no cone medular, ele afeta mais a parte sacral, tá? Então já dá incontinência fecal, incontinência vesical, ou seja, o paciente não consegue controlar as fezes, a urina está mais relacionada, a disfunção sexual está mais relacionada às raízes nervosas ali mais baixas, né? E isso aqui é mais médico, assim, mais técnico. E a caldequina é quando não tem mais medula. Lembra que a medula vai só de L1, L2? Então, depois disso, ali a nível das raízes sacrais, você não tem mais medula. Então, aqui fica mais relacionado àquelas raízes dos nervos lombares, né? Aí, essa síndrome, ela vai dar mais o que? A reflexia de bexiga, intestino e de membro inferior, tá? E aí, pode dar incontinência fecal, incontinência vesical, anestesia em célula, que é uma emergência dentro da ortopedia, né, na especialidade de coluna. Quando chega um paciente com anestesia em célula, é uma urgência que você precisa fazer cirurgia de urgência, tá? Que é quando você tem uma perda de sensibilidade aqui relacionada às referências aqui de S3 e S5. Aqui eu coloquei um resuminho das síndromes medulares para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouco, que pode cair na prova. É uma aplicação prática da cronologia das vias. Para você entender as vias, quando você entende as vias das vias da medula, você consegue entender como é que é a correlação nessas vias medulares. Se você leva determinada parte da via, o que você pode ter de execução, de sensibilidade, das vias medulares. Aí você consegue colocar no sensibilidade, que interessa a vocês, a parte médica, né? A parte de trauma medular, né? Então, assim, porque quando a gente estuda isso, a gente estuda isso, se o paciente só entrar, né, pode estar mais lado, ele vai ter reprodução da parte de sensibilidade e motricidade, né? Então, assim, isso é uma emergência. Então, para vocês, por exemplo, estão estudando, o que isso interfere
interfere na vida de vocês, né? Então, por exemplo, você chega na cena e tem um paciente que sofreu um trauma, um trauma medular. Ele foi lá, teve um acidente, bateu o carro, caiu e tá ali no chão. Você vai fazer o quê? Você, como uma pessoa comum, você pode chegar, ficar mexendo no paciente, ficar mexendo nele. Você não pode fazer isso. Tem toda uma forma de você poder manipular o paciente, porque você pode piorar a lesão medular dele, tá? Aí, eu sei que isso é um pouco mais parte médica, só que isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Que você chega um paciente numa cena, o paciente está politraumatizado, e ele está deitado, você não pode ficar mexendo nele, porque você pode piorar a lesão medular nele. Você tem que tentar fazer a estabilização da coluna cervical dele, né? A gente tem um colar cervical que o pessoal do SAMU, quando ele vem fazer o ATLS, o primeiro atendimento, né? Aí tem a estabilização, estabiliza, mas nós, né, médicos, quando a gente precisa estabilizar, a gente também precisa, toda vez que for manipular o paciente, a gente tem que estabilizar a coluna cervical dele para não piorar a lesão. Então, se o paciente ele tem um trauma medular, você não pode ficar manipulando ele, você pode piorar a lesão medular dele, né? Aí você vai avaliar a função neurológica, né? Para fazer todo o exame físico neurológico, né? Assim, rápido, né? Porque não dá pra você fazer muita coisa ali na cena, né? Avaliar a escala de Como de Glasgow, vocês precisam saber também, porque pode cair na prova, a escala de Como de Glasgow. Mas assim, dentro do ATLS é importante a gente ver isso. Chegou um paciente, chegou na cena, não pode ficar movimentando o paciente, só pode movimentar o paciente em bloco, também não pode ficar mexendo, que ele pode ter lesão torácica, lesão lombar. Você não pode ficar mobilizando muito o paciente, porque você pode piorar aquela lesão dele também, tá? Aí que é mais médico, né? Quando o paciente ele chega, assim, a gente fazer radiografia para ver se não tem fratura, ver a parte hemodinâmica dele, mas na avaliação inicial é muito importante ver essas questões, assim, de você não piorar a lesão, né? E você sempre manter a coluna vertebral protegida, isso é muito importante, né? Porque aí você pode piorar, agravar um dano que já existe ali, tá? Então, o atendimento no local do acidente é muito importante, né? 5 a 10% dos pacientes inconscientes, vítimas de acidentes, eles possuem fratura da coluna cervical, né? E 1/3 não tem diagnóstico, ou seja, a gente acaba deixando de diagnosticar, o que a gente pode até piorar o prognóstico desses pacientes. Tem que aplicar a ATLS, que a ATLS é um curso que a gente faz para poder fazer o atendimento ao paciente politraumatizado, né? Evitar hiperestender a coluna cervical, isso aí é óbvio que a gente não pode fazer, né? E você sempre tem que ficar tomando muito cuidado. E aí o paciente com lesão medular, ele pode ter uma respiração diafragmática, que a gente fala que é uma respiração superficial. Ele pode ter perda de resposta ao estímulo de dor, ele pode ter incapacidade de se movimentar, né, alterar o controle dos esfíncteres, né? E esses são alguns reflexos patológicos também que ele pode apresentar também. Que não vou entrar muito a fundo com essa parte de exame físico neurológico, né? Avaliar a sensibilidade, avaliar a temperatura, dor e tato, vibração, né? E posição espacial, que foi aquele que a gente falou dos tatos. Então, tudo que a gente está avaliando aqui, ó, temperatura, dor, tato, a gente tem fascículo, tem aqueles tratos de temperatura e dor que a gente viu, né? E tem um de tato que a gente viu também. E tem aquele traço também que é responsável pela parte de movimentação, né? Do fascículo gráfico cuneiforme, que também a gente estudou. Então, tudo isso está relacionado para a gente poder entender a ideia de quando o paciente está politraumatizado, o que ele pode ter afetado, qual é a via que afetou, né? A que nível pode estar essa lesão, tá? Aqui eu falei, aqui interessante, também é uma coisa mais médica, né? Mas assim, para você poder saber o nível da lesão, a gente tem esses parâmetros, né? A nível dos mamilos é T4, a nível do processo chifoide T7, a nível do umbigo T10, são os níveis da coluna vertebral, para a gente poder a delimitar o nível da lesão medular. A nível de T12 é L1, lesão inguinal. E a nível de S2, S3, S4 é perianal. Então isso é bem legal, você pode usar os referenciais anatômicos para poder ver qual que é o nível da lesão, tá? Aqui são alguns reflexos, depois a parte de exame físico neurológico está relacionada a isso aqui, que eu não vou falar porque não está na nossa aula, né? E eu acho que eu fui até mais além, porque assim, a gente está falando sobre como é que seria até a aplicação dessas vias sensitivas e motores, tá? Aí terminou a aula hoje mesmo, tá, gente? Na verdade foi mais para poder dar um panorama geral para vocês do que são as síndromes medulares e como correlacionar isso com a parte de anatomia. É bem complexo, é um tema bem difícil, não é um tema fácil,
De literatura, eu aconselho vocês estudarem pelo Ângelo Machado. Eu era, desde sempre, eu sempre estudei por esse livro, quando eu estava na faculdade, eu sou muito fã desse livro, então é uma referência boa para estudar. É o Moore também, de Anatomia Oriental para Clínica, e o Netter, para mim, é o melhor. Essas fotos que eu peguei todas são do Netter. O Netter é o melhor atlas de anatomia, tá? Então, se algum de vocês, às vezes, tiver interesse, quiser estudar, eu tenho os PDFs dos livros, eu posso compartilhar com vocês também, num Drive, alguma coisa assim. Eu tenho o livro, o Ângelo Machado também, se vocês quiserem. Eu tenho PDF também, eu posso compartilhar com vocês. Porque material de estudo eu tenho muito, assim. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar agora, vocês podem abrir o áudio, podem perguntar, que eu estou à disposição, tá bom? Se alguém quiser perguntar agora. A parte de... Tá me escutando? Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Oi? Oi, pode falar. Tô te ouvindo. Nossa, tá. A parte de cruzar, Ah, sim. Uhum. eu fiquei muito em dúvida nessa parte. Você podia explicar de novo? Explico, não, essa parte é a mais difícil. De verdade. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou colocar uma foto aqui pra gente poder entender melhor. Porque, assim, cada uma dos tratos, eles cruzam num lugar específico, né? Então, isso é a parte mais chata e a parte que mais cai em prova também, tá? Aí eu gosto de estudar por essas imagenzinhas aqui, que são do... esse é do Netter, mas é de neuroanatomia, tá? Aqui acontece. Deixa eu até projetar aqui. Aí, porque cada uma das vias, elas vão decursar em um ponto específico, tá? Então, assim, por exemplo, vou começar aqui pela espinotalâmica. Espinotalâmica é da onde? Vai da espinha, que é da medula espinhal, para o tálamo, que é o local das aferências das emoções, que é o centro das emoções. Então, o que acontece? Onde que vai decursar? Onde que vai cruzar? Porque, assim, as vias, o que são vias? Elas são essas fibras que elas vão subir ou descer. E elas sobem juntas para poder fazer a condução do estímulo. Só que aqui, por exemplo, esse espinotalâmico, que é o que vai da espinha, da medula espinhal para o tálamo. E vai cruzar, isso aqui que quando eu falo de cruzar, é quando ele vai de um lado para o outro aqui. Não sei se você consegue ver aqui na imagem no cursor. Ele está indo de um lado para o outro, ou seja, ele recebe uma aferência, por exemplo, do lado esquerdo, e aí ela vai para o lado direito para subir para o córtex, entendeu? Então, assim, isso que é cruzar, que ela vem de um lado, e aí nesse nível aqui, ela cruza, e ela sobe aqui, né, para poder vir para essa parte do córtex, entendeu? Então, aqui nesse nível aqui, esse trato aqui, o trato espinotalâmico, ele vai subir. O trato espinotalâmico, ele vai subir nesse nível que eu falei que eu mostrei para você aqui. Vai cruzar na própria medula espinhal. Isso é interessante, por quê? Porque na maior parte das lesões, esse trato aqui, o espinotalâmico, que eu estou explicando para você, ele vem, por exemplo, a aferência vem do lado direito, aí ela vai cruzar a nível da medula espinhal, aqui, para o lado esquerdo, ou seja, ela cruza lá embaixo, ela cruza na medula já. E ela vai subir para o lado contralateral, entendeu? Olha, ela sobe aqui pelo esquerdo e vai aqui para o direito. E o mesmo acontece, se ele subir aqui para o direito, ele vai para o esquerdo, né? Então, assim, elas cruzam, tá? Dos lados, do de meio, direito e esquerdo. Já quando eu vou falar, por exemplo, da córtico espinhal, que é do córtex para a espinha, ou seja, tá do córtex para a espinha. Então, aqui é uma via descendente. Então, ela vem aqui ela descende aqui dessa topografia aqui do encéfalo, aí ela vai descer aqui e ela vai decursar aqui no bulbo, ou seja, ela decursa lá em cima, tá? Então, isso é importante por quê? Porque, por exemplo, o paciente vem, porque é uma aplicação mais médica, né? O paciente vem e aí ele tá com um déficit, por exemplo, de sensibilidade, vamos supor, do lado direito, e de motricidade do lado esquerdo. Aí, para você fazer a topografia dessa lesão, você tem que pensar que o quê? Que o córtico espinhal, ele não cruzou ainda, que ele cruzou lá em cima. Na medula, ele ainda não está cruzado. Então, se a lesão é do lado direito, na motricidade vai continuar do lado direito. Só que a parte de sensibilidade vai ser trocada. Por quê?
porque a sensibilidade ela já decursa na medula. Então, aí a sensibilidade vai ser invertida porque a decursação na sensibilidade, que foi o que a gente falou, do espino talâmico, ela é invertida já na medula, enquanto que o córtex espinhal, ele vai decursar lá em cima, lá a nível do bulbo. Então, nesse caso, ainda não decursou. E aí, como não decursou, ela vai ficar com aquela lesão ainda sem ter cruzado, né? No caso do córtex espinhal, né? Aí, quando você vai falar do espino talâmico, aí o que acontece? Já o espino talâmico ele já vai ter decursado. Aí o nível da lesão, ele vai ser um nível da lesão que contralateral. É meio difícil, mas eu acho assim que é mais prazeroso quando você entende do que ficar decorando, sabe? Porque você vai, por exemplo, na prova, vamos supor que eles fazem uma questão mais difícil e eles falam sobre síndromes medulares. Aí você tem que entender a anatomia das vias ascendente e descendente, onde cruza, quem já cruzou, quem não cruzou. Então, para você ter mais sentido, você tem que entender a anatomia das vias, tá? É complicado, mas é possível de entender. Se vocês pegarem esse livro que tem o Netter de neuroanatomia, essas imagens são do Netter. Elas são muito boas, gente. Eu gosto muito delas, olha. Elas falam aqui, ó. Elas falam de onde que vem, né, da topografia ali cortical, né, por exemplo, córtex espinhal. Ela vem aqui desde das eferências, né, que vem aqui do córtex, da área 4, né, que é a área motora primária, vai descer aqui e vai decursar a nível do bulbo, né? Então, assim, tá tudo bonitinho, as imagens são muito boas. Então, eu oriento a estudarem por essas referências boas, porque às vezes, se você estuda por uma referência difícil, fica mais difícil de entender. Então, se você pegar um livro fácil para estudar, você entende mais fácil. Gostei da pergunta. Como é que é o seu nome mesmo? Cecília. Cecília, muito boa essa pergunta. Tem alguém que tem alguma dúvida que eu posso tirar também? A dúvida da Cecília foi ótima, é uma dúvida que os meus colegas de residência têm essa dúvida. Então, não é uma dúvida boba, é uma dúvida porque é difícil mesmo. Alguém tem alguma dúvida para poder tirar? Ou mandar no chat também, pode mandar no chat que eu leio as perguntas. Acho que ninguém manda mensagem não no chat. A parte branca da medula. A parte branca da medula e a cinza, qual a diferença? Tá, ótimo. Eu vou colocar uma imagem para poder explicar isso também. Isso é uma dúvida frequente também, ó. Aqui tem a substância cinzenta, né? E aqui tem a substância branca, tá? Ó, cinzenta, que essa aqui é central, e a branca, que essa aqui periférica, tá? Tem até aqui você pode, se vocês quiserem aula, eu posso mandar para vocês, que aqui também explica, tá? Deixa eu pegar aqui para você ver que fica mais claro. Ó, a substância branca, ela vai conter os axônios, tá? Os axônios, eles são compactados, e aí eles ficam por isso que, por exemplo, quando você pega os neurônios eles são o quê? Mielinizados ali nos seus axônios, né? E aquela mielina, ela faz com que eles ficam o quê? Brancos, não é? Eles não são brancos? Então, o que acontece? A substância branca, ela é formada por mielina, é bem mielinizada. E os axônios, eles são formados de mielina, por isso que eles são, essa parte é branca. Então, é só você pensar que a substância branca é aquela parte que contém os axônios, tá? Então, a substância branca, que na medula, ela é periférica, ela é formada pelos axônios. Enquanto a substância cinzenta, ela é formada pelo quê? Pelos corpos dos neurônios, tá? Então, a substância branca, os axônios, e a substância cinzenta, corpos dos neurônios, tá? E é por isso que é a diferença. Se você pegar o córtex, é diferente, é invertido. O que você tem mais exterior é cinzenta, a massa é cinzenta, enquanto que o interior, ele é branco. Então, no caso do encéfalo, é diferente. Enquanto que na medula, a parte mais lateral, né, a parte que vai estar ali ao redor, ela é branca, e a central é cinzenta, no encéfalo é diferente. A parte de fora, a massa é cinzenta, a parte mais exterior é cinzenta, e a parte de dentro é branca. Porque as vias cruzam e não continuam retas. Deixa eu explicar. Porque bem assim, ó.
na verdade, elas cruzam na medula, né? No caso das espinotalâmicas, né? E as córtico-espinhais, elas cruzam ali a nível do bulbo. Mas não é que elas continuam, vamos supor assim, não é que elas cruzam e não continuam retas. Você tem que pensar assim, que elas cruzam, mas elas vão descer retas, ó. Aqui, ó. Ela cruzou aqui, ó, por exemplo, ó, córtex espinhal. Ela vem aqui, cruzou e ela continua reta aqui. Não é que ela faça um sentido diferente. Ela continua reta. A diferença é que elas cruzam, elas vão para o outro lado. Elas cruzam, ó. É uma via que desce aqui e ela cruzou. Ela só muda de lado. Sim, porque elas cruzam. Ah, porque elas cruzam. Tá. Bom, o cruzamento ele acontece porque é a topografia na medula, né? Então, assim, na verdade, esse cruzamento ele não tem sim, muita explicação, né? Então, assim, existe esse cruzamento porque é a fisiologia da coluna, né? A gente tem a topografia das vias, porque tem um momento que elas decursam para poder chegar aos seus neurônios referentes. Você pode pensar assim, elas cruzam porque elas têm que buscar os neurônios referentes para poder levar os estímulos nervosos. Então, esses cruzamentos, eles acontecem porque eles têm que encontrar os neurônios correspondentes para poder levar aqueles estímulos, né? Então, mas aí, cada uma dessas vias, ela tem neurônios diferentes que vão poder levar aqueles estímulos. Então, quando, por exemplo, as vias córtico-espinhais, elas decursam na medula, é porque é exatamente o trajeto que é o trajeto delas para poder transportar esse estímulo, tá? Que é aquele trajeto que a gente falou inicialmente, onde é a posição que é anterior, posterior, que é o corte espinhal anterior, corte espinhal lateral, que é o lateral, e o anterior, que é o ventral, né? Aí tem o espino talâmico lateral, aí tem... Então, assim, isso é por causa da posição que elas têm que correr na medula, né? Que é o local, que é o fascículo que elas correm, e por causa dos neurônios que tem que chegar, são os neurônios específicos para eles poderem alcançar, para poder levar os estímulos nervosos. É mais ou menos isso. Assim, é meio complexo, mas é mais ou menos isso. Mais alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida também da parte das síndromes, alguma coisa assim, pode perguntar, gente. Se alguém quiser abrir o áudio, também pode abrir para eu poder ouvir. Tá. Acho que mais alguém quer falar alguma coisa? Você pode ir nos slides das síndromes. Posso, vamos lá. Sim, você pode usar isso. Tem uma que eu não entendi. Qual que você não entendeu? Deixa eu ver lá. Opa. Aquela que era da parte motora, tipo... Ah, sim. Aham. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, anterior. Ou é aquela que tem, ou a bronzequar, que tem essa aqui. Qual que é dessas aqui que está com dúvida? A anterior. Isso. O que acontece? Lembra lá na medula? É porque você tem que lembrar da anatomia. Lembra que a gente estudou a anatomia da medula? Quem eram os fascículos que corriam anterior? Quem que era? Você lembra? Ou alguém lembra? Quem era anterior e quem era mais posterior? Anterior era mais quem é relacionado à motricidade. Deixa eu mostrar aqui pra você entender mais. Ó, essa imagem aqui, ó. Lembra, esse aqui, ó, essa aqui é a coluna, né? Aqui tem a coluna que seria a parte óssea, né? E a medula corre aqui dentro. Então, pensa assim, aqui é a coluna, a medula tá correndo aqui dentro. Aí aqui, ó, tá bem aqui, ó, marcado. Esse aqui é o trato córtico-espinhal anterior e esse aqui é o trato córtico-espinhal lateral. Esses aqui que estão em vermelhos, eles são relacionados à parte de motricidade, tá? Então, por exemplo, se você tem uma lesão, né, que vai afetar a parte anterior, você está afetando o predominante quem? As vias descendentes, as vias motoras.
Vou pôr outra parte aqui da aula também que eu marquei, da parte de... Deixa eu pegar aqui para você. Aqui, ó. Córtico espinhal lateral, que é a parte de motricidade. Aí, olha aqui, ó. Lá é o córtico espinhal lateral. É essa parte aqui mais anterior da medula. Eu não sei se também está com dúvida do conceito de anterior e posterior, né? Anterior é o que está aqui na frente. E posterior é o que está mais atrás. Mais anteriorizadas são essas vias, o quê? Essas vias motoras, que é o trato córtico espinotalâmico ventral, que é na frente, e tem o trato córtico espinotalâmico lateral, que é a parte de motricidade. Então, a síndrome medular relacionada com a parte anterior é aquela que vai afetar a motricidade. A anterior é a que está mais na frente. Enquanto que a parte posterior é o que está mais relacionada à sensibilidade, né? Que é esse trato proprioceptivo, que é o trato gráfico uniforme, que é responsável pelo trato epicrítico e propriocepção, tá? E esse ventral aqui, que é o espinotalâmico ventral, que está relacionado mais ao tato. Mas aí, o que acontece? As síndromes, elas estão relacionadas com o local na medula que foi afetado. Então, se foi afetado mais aqui na frente, é mais motor. Se foi afetado mais aqui atrás, mais sensitivo. Não sei se deu para entender agora. Aí é tudo isso, ó. Anterior, afeta mais a motricidade. Aí, ó. Caracteriza por perda motora, variável, perda da discriminação. Aí, ó. Anterior. E aqui ele fala assim: motora variável e perda da discriminação a dor e temperatura abaixo do nível da lesão. Por quê? Porque na medula anterior, se você pegar aqui, ó. Nessa medula anterior, essa parte aqui da frente, ó. E o que está aqui na frente? O que está aqui na frente? É esse trato espinotalâmico ventral, que é essa parte aqui do tato, e o trato espinotalâmico aqui, ventral, e o córtico espinhal. Então, aqui na frente, a gente está afetando quem? É só você pegar aqui a anatomia e ver. Aqui é o trato córtico espinhal ventral, e aqui é o trato espinotalâmico ventral. Então, o que acontece? Quem está aqui na frente pega a parte de motricidade e a parte desse trato aqui ventral, que é a parte do tato, né? E dependendo de onde pegar, por exemplo, se pegar até aqui, ó, o espinotalâmico lateral, por exemplo, aqui, ó, o espinotalâmico lateral, ele vai afetar dor e temperatura também, tá? Então, tudo tem a ver com a posição que pega na medula. Eu tava pensando que era de lado. Não. Anterior é quem tá na frente, porque isso é um termo mais anatômico mesmo. Anterior é frente, posterior é trás, tá? Então, tudo que tá na frente e tem uma síndrome anterior vai pegar quem tá na frente, que são esses vermelhinhos aqui, que é o córtico espinhal ventral, esse azul aqui, espinotalâmico ventral, e pode pegar até isso aqui também. Se for até mais ou menos esse nível aqui, pode pegar o trato espinotalâmico lateral também, tá? Que pega dor e temperatura. Alguém tem mais alguma dúvida? A síndrome central, anterior e posterior. Isso, exatamente. E tem aí tem central, anterior, posterior. Aí tem aquelas outras que eu falei, mas não estão... A central eu não entendi. Ah, beleza. Desculpa. Central. A central é que eu falei no começo da aula. Deixa eu até pôr uma imagem aqui, que ela lá do começo da aula, que eu falei sobre síndrome central. E aqui, ó. Bem no começo mesmo da aula. Foi aqui, ó. Pra você ver a topografia aqui. Peraí. Porque assim, quando você tem a medula na parte central, ela é relacionada, tem umas aferências relacionadas a... Deixa eu pegar aqui, tá mais embaixo. Aqui, ó. Essa figura aqui, ó. O central, essa região central aqui, ela tá mais afetada... Aqui, ó. Bem aqui, ó. Se você pegar aqui essa imagem, aí ela fala aqui, ó. Parte proximal do membro. Tá vendo aqui esses receptores aqui? São os neurônios, né? Esses neurônios que são mais centrais, ó, parte proximal do membro. Quem pega mais, a síndrome que pega mais aqui central, ela afeta mais os membros superiores. Isso cai até em prova de residência, tá? Se você pega parte mais central, pega mais neurônios
relacionados aos membros superiores. Se você pega mais aqui lateral, você pega mais a parte distal dos membros. Então, quando você fala de uma síndrome que seja uma síndrome central, quando você pega uma síndrome que seja uma síndrome central, quer dizer que ela vai afetar, vai dar mais fraqueza nos membros superiores que nos membros inferiores, por causa da topografia dos neurônios, né? Então, aqui, ó, se você pegar aqui, ó, aqui na aula, né, explicação, aqui, ó, central, lesão medular incompleta, destruição da área central, que vai gerar o quê? Aqui, quadriparesia quer dizer perda de força, tá? Quadriparesia quer dizer perda de força e quer dizer perda de força dos membros superiores e inferiores, né? Seriam dos 4 membros. Então, quadriparesia com maior envolvimento do membro superior que do membro inferior. Como ela vai afetar mais a medula central, né? Então, sim, ela vai pegar essa parte mais central, ela vai pegar mais a parte relacionada com os neurônios que estão relacionados à motricidade dos membros superiores. Então, dá uma fraqueza mais dos membros superiores que dos inferiores. Então, isso que é a síndrome medular central, que vai afetar mais neurônios relacionados com as referências para membros superiores que inferiores. Deu para entender? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? É bem complexo, gente, eu entendo. Mas quem se interessar, tiver dúvidas, pode mandar para mim, assim. Se quiser, eu posso dar e-mail, sei lá. Eu tenho vários livros de anatomia, muita coisa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mandar alguma mensagem? Abrir o áudio? Gente, então é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, tem 10 segundos. 10. Brincando. Pode falar, gente. É isso, então. Eu estou à disposição, tá? Para qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. Eu posso compartilhar os livros e tudo mais. Agradeço a oportunidade pela Liga e pela Olimpíada também de poder abrir esse espaço para vocês, né? E eu sou muito aberta, gente. Qualquer coisa, eu sou super... Gosto de ensinar, gosto de aprender. E achei vocês muito interessados. Foi bem pouca gente na aula, mas super interessados. Agradeço muito. E é isso, tá? Obrigada e boa noite para vocês. Obrigada pelo tempo de vocês, tá bom? Tchau.